Boa tarde, gente. Hoje a nossa videoaula é sobre imunodeficiências congênitas e adquiridas. O sistema imunológico, através de células específicas, atua no processo de defesa do organismo contra agentes invasores, tais como micro-organismos ou substâncias nocivas. Falhas no desenvolvimento e nas funções do sistema imunológico, suscetibilidade aumentada a infecções e aumento de incidência de certas neoplasias. Imunodeficiências ou deficiência imunológica é um estado no qual a capacidade do sistema imunológico para combater doenças infecciosas é comprometida ou completamente ausente. A maioria dos casos de imunodeficiência são adquiridos, mas algumas pessoas nascem com defeitos do sistema imunológico ou imunodeficiência primária. Pacientes transplantados tomam medicamentos para suprir seu sistema imunológico como uma medida de anti-rejeição, assim como alguns pacientes que sofrem de um sistema imunológico mais ativo. Uma pessoa que tem uma imunodeficiência de qualquer tipo é dito ser imunocomprometido. Uma pessoa imunocomprometida pode ser particularmente vulnerável a infecções oportunistas, além de infecções normais que podem afetar a todos. As pessoas portadoras de imunodeficiências apresentam um risco maior de adquirir infecções e neoplasias incomuns entre os imunocompetentes. Apesar de não haver tratamento efetivo para a maioria das imunodeficiências, é importante reconhecê-las a fim de possibilitar a profilaxia, o diagnóstico precoce e o tratamento específico para suas complicações. As imunodeficiências são classificadas em dois tipos. Primeiramente são as congênitas ou primárias, e depois tem as adquiridas ou secundárias. As imunodeficiências congênitas primárias são doenças hereditárias causadas por defeitos genéticos que levam ao bloqueio da maturação ou função dos diferentes componentes do sistema imunológico, acarretando maior suscetibilidade a infecções. Além disso, muitas IDP estão associadas a maior incidência de neoplasias e doenças autoimunes. Mais de 200 diferentes tipos de IDP já foram diagnosticados e que representam defeito em qualquer setor imunológico. A apresentação clínica é muito ampla, indo desde pacientes assintomáticos a aqueles com defeitos graves que, se não diagnosticados e tratados de imediato, evoluem para óbito. Essa variedade no quadro clínico é responsável pelo defeito padrão de suscetibilidade a micro-organismos. Classificação das imunodeficiências primárias. As IDPs são classificadas de acordo com o setor do sistema imunológico mais afetado. Deficiências predominantes de anticorpos, imunodeficiências combinadas, imunodeficiências celulares, defeitos de fagócitos, deficiências do complemento e imunodesregulação. Sinais de alerta para suspeitar de imunodeficiências primárias. Para facilitar o reconhecimento de pacientes com IDP, a Fundação Jeffrey e Cruz Vermelha Americana elaboraram os sinais de alerta para iniciar a investigação dos pacientes. 2 ou mais sinais positivos já são suficientes para iniciar a investigação. Os 10 sinais de alerta para imunodeficiência primária adaptados para o nosso meio são: 2 ou mais pneumonias no último ano, 4 ou mais novas otites no último ano, estomatites de repetição ou monoliases por mais de 2 meses, abscessos de repetição ou ectima, um episódio de infecção sistêmica grave, infecções intestinais de repetição, diarreia crônica, asma grave, doenças do colágeno ou doença autoimune, efeito adverso ao BCG e ou infecções por micobactéria, fenótipo clínico sugestivo para síndrome associada à imunodeficiência
Histórico familiar de imunodeficiência. Tipos de imunodeficiências primárias. As doenças de imunodeficiência primária diferem em muitas formas. Alguns tipos de IP são caracterizados por baixos níveis de anticorpos, outros envolvem defeitos nas células T, células B, granulócitos ou sistema complemento. Por causa dessas diferenças, indivíduos com diferentes tipos de IP são suscetíveis a diferentes tipos de doença. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde elenca mais de 150 tipos diferentes de imunodeficiência primária. Os tipos mais comuns de IP incluem a gama-globulemia ligada ao cromossomo X. É uma imunodeficiência primária herdada como característica recessiva ligada ao cromossomo X, na qual existe um erro que bloqueia o sistema de diferenciação das células B causada por mutações de enzima Bruton, tonsina quinase. Isso faz com que o organismo produza muito pouco ou quase nada de gama-globulina e outras imunoglobulinas na corrente sanguínea. Imunodeficiência variável comum. A imunodeficiência variável é uma enfermidade que acomete um grupo heterogêneo de pacientes em qualquer fase da vida, embora seja mais comum no adulto jovem. Os pacientes apresentam níveis séricos de imunoglobulinas abaixo de 300. A resposta deficiente a protocolos de imunização 1,2. Essa deficiência afeta em igual proporção indivíduos do sexo masculino e feminino, tendo padrão de distribuição tanto esporádico quanto familiar. Síndrome de hiper-IgM é caracterizada pela troca de cadeias pesadas defeituosas pelas células B, resultando na IgM como principal anticorpo sérico e deficiência grave de imunidade celular contra micro-organismos intracelulares. A doença é causada por mutação no ligante CD40, a proteína da célula T auxiliar que se liga ao CD40 nas células B e macrófagos e assim faz a medição de ativação dependente de célula B e macrófagos para a célula T. Deficiência seletiva de IgA é definida como ausência total ou grave deficiência de IgA. A IgA é deficiente nesses indivíduos porque seus linfócitos B, células que normalmente produzem IgA, são incapazes de maturar em células do plasma produtoras de IgA. Pessoas com deficiências de IgA parecem ter células B, IgA, rolamento que estão presas em um estágio imaturo de desenvolvimento. O distúrbio é denominado seletivo, porque outras imunoglobulinas do soro, tais como IgM e IgG, estão presentes em níveis normais ou elevados. Além disso, as pessoas com deficiência de IgA têm células fagocitárias normal ou próximo do normal de célula T e funções do sistema complemento. Deficiência de subclasse de IgG. A incidência dessa doença imunitária primária é bastante comum, mas ainda não é bem conhecida. No entanto, não existem estudos epidemiológicos realizados para determinar sua prevalência em uma população definida. Essa deficiência ocorre quando há um desequilíbrio de subclasses de IgG, sendo uma ou mais subclasses deficientes. Imunodeficiência combinada grave é uma síndrome rara e fatal com diversas causas genéticas na qual existe a ausência combinada de das funções dos linfócitos C e dos linfócitos B em muitos casos. Também está ausente a função das células NK natural killers. Síndrome de George. A síndrome de George é uma doença rara causada por um defeito congênito no timo, onde há as deficiências dos linfócitos T nas glândulas paratireoides e na aorta, que pode ser diagnosticada durante a gestação.
A síndrome de Diort pode ser classificada de 3 formas: parcial, completa ou transitória, dependendo da aparência da criança, pois nem todos desenvolvem a doença do mesmo jeito. Nessas fotos aqui estão a característica dessa doença, como que os bebês nascem. Ataxia telangiectasia é uma doença hereditária que afeta tanto o sistema nervoso como o imunitário. As anomalias do cerebelo na parte do encéfalo que controla a coordenação causam o aparecimento de movimentos descoordenados. Os referidos movimentos anormais costumam surgir quando a criança começa a andar, mas podem retardar-se até os 4 anos. Verificam-se dificuldades na fala, debilidade muscular e, por vezes, atraso mental. Imunodeficiências adquiridas ou secundárias. São doenças que afetam diretamente as células T, deixando o sistema imunológico suscetível a condições adversas contra micro-organismos. São adquiridas ou herdadas pela preposição genética que surge com devidos traumas, má nutrição, agentes biológicos ou químicos e agentes imunossupressores. Anormalidades adquiridas. A mais importante é a infecção pelo vírus HIV, que acarreta a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é uma doença não hereditária, causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, que enfraquece o sistema imunitário do nosso organismo, destruindo a capacidade de defesa em relação a muitas doenças. O vírus HIV faz parte do retrovírus, que, embora mais simples que o vírus comum, são mais difíceis de ser combatidos. Eles alojam seu DNA nas células atacadas, de forma que novas células produzidas por eles passam também a portar o vírus. Os retrovírus também produzem seus genes na célula-alvo. Desnutrição proteico-calórica é um fator de risco para a resposta imunológica diminuída. A imunidade celular encontra-se prejudicada em presença de desnutrição. Exemplos: pacientes com câncer de cabeça e pescoço, quando desnutridos, têm a expressão do HLA-DR de monócitos significativamente diminuída quando comparados com pacientes nutridos. Indivíduos idosos desnutridos apresentam associação entre a resposta a testes de sensibilidade cutânea diminuída e parâmetros antropométricos também diminuídos. Apresentou-se risco aumentado para o desenvolvimento de úlceras por pressão e maior mortalidade. Pacientes cirúrgicos desnutridos apresentam redução do complexo de histocompatibilidade 2, MHC de classe 2, quando estimulados com interferon, com consequente diminuição do número de bactérias fagocitadas por célula. A desnutrição diminui a capacidade de enzimas mitocondriais dos linfócitos. Drogas quimioterápicas ou radioterapia. O tratamento do câncer com drogas quimioterápicas e radioterapia podem lesar células proliferativas, incluindo precursores de medula óssea e linfócitos maduros, resultando em imunodeficiência. Conclusão: os efeitos genéticos podem ocorrer em qualquer uma das moléculas envolvidas na resposta imune. Esses efeitos originam doenças típicas de imunodeficiência, as quais, embora raras, fornecem muitas informações sobre o desenvolvimento e a função do sistema imune em seres humanos normais. As imunodeficiências hereditárias
ilustram o papel vital da resposta imunitativa e das células T em particular, sem as quais as imunidades celular e humoral falham. Elas fornecem informações sobre os papéis separados dos linfócitos B na imunidade humoral e dos linfócitos T na imunidade celular. A importância dos fagócitos e do complemento na imunidade humoral e inata e as funções específicas de diversas moléculas de superfície celular ou de sinalização na resposta imune adaptativa. Os defeitos adquiridos no sistema imune e as imunodeficiências secundárias são muito mais comuns do que as imunodeficiências primárias hereditárias, sendo que inanição, estado que leva um ser vivo à morte por falta de certos tipos de alimento. Os seres humanos necessitam de sais minerais, vitaminas, água e alimentos tais como os carboidratos, gorduras e proteínas. Se não recebem o bastante de cada um, seus corpos se consomem e finalmente entram em inanição, entre a principal causa de imunodeficiência e morte em todo o mundo. Bom, gente, é isso. Eu peço desculpa pelos erros, mas como é a primeira apresentação, eu fiquei um pouco nervosa. Obrigada.